Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Dou por aberto o segundo período ordinário de sessões da terceira sessão legislativa da 8ª legislatura. Convido o nobre vereador Raymond para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 50ª sessão ordinária em 6 de julho de 2011. Presidência do senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Rubens Andrade, Argemiro Pimentel, Paulo Pinheiro, Ivanir de Mello, Tio Carlos, Paulo Messina, Nereide Pedregal, José Everaldo, Raymond, Marcelo Piuí e Patrícia Amorim, assume a presidência o senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Raymond, a convite. Encerra-se a sessão às 16h09. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e ouvintes da TV Câmara. O Rio vive um momento de muitos projetos e obras acontecendo ao mesmo tempo. Uma verdadeira transformação que certamente está mexendo nos usos e costumes da vida dessa cidade. Uma parte justificada como contrapartida para os compromissos assumidos pela Prefeitura de proporcionar infraestrutura compatível com a Copa do Mundo de Futebol de 2004 e as Olimpíadas de 2016. O que me preocupa é a grande distância que se coloca entre aquilo que é estudado, projetado e planejado como ideal e o que é realmente recomendável transformar, pois estamos tratando de patrimônios cultural, social, ambiental e paisagístico, ou seja, aquilo que é real. É imprescindível que as mudanças bem-vindas combinem com os usos e costumes do cotidiano que se faz neste local. Uma cidade com vida própria e personalidade, exatamente o que possibilita ela seja o que é. Aproveitei o recesso da Câmara para visitar a Zona Oeste, ver como estão essas obras e acompanhar a realidade de hoje. Constatei que o Rio já virou um gigantesco canteiro de obras. Obras não só públicas, mas uma infinidade de edificações corporativas surgindo em áreas antes compostas por sitiantes e casas muito simples. Vi muitos quilômetros de vias sendo construídas, ampliadas e reparadas ao longo do meu trajeto, mas vi também muitas árvores centenárias removidas em nome desse progresso. Regiões que por muitas vezes visitei com minha família na busca de paz e tranquilidade foram completamente modificadas, perdendo sua característica natural. Preocupado com o impacto que essas construções estariam causando na população, parei para conversar com as pessoas e constatei que elas vivem um clima de incerteza muito grande. Muitas acreditam que essas obras trarão melhorias para a região onde moram, mas não sabem dizer a que preço isso se dará. Uma coisa é certa, nada ali será como conhecemos um dia. Será que para sediar eventos tão notáveis como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, teremos como compensar todos os estragos ambientais deixados com o passivo dessas obras? Será que teremos mesmo um plantio compensatório de toda a vegetação perdida nas áreas degradadas? Teremos continuidade na qualidade de vida da população dessa região como outrora? São perguntas que gostaria de ter respostas.
Em visita a um templo budista da região, perto ali da Vargem Grande, Vargem Pequena, constatei a preocupação de seus dirigentes quanto à perda de parte dos terrenos particulares, por consequência do alargamento de estradas, do desmatamento de vegetação nativa e do impacto que isto pode ocasionar, não só no comércio, mas na sociedade como um todo. Pensei em outras situações também importantes do cotidiano do Rio. Basta analisarmos algumas das matérias hoje nos jornais. Depois da poda ou corte das árvores na cidade, feitas pela Conlurb, os resíduos são levados para o Caju e depois aterro sanitário, quando consta que podiam ser reaproveitados, são podados em média 3.500 árvores por mês e retiradas 400, ou seja, o assunto não tem uma solução ambientalmente sustentável. Embora essas palavras ambientalmente e sustentável parece que foram incorporadas aos discursos institucionais e também da sociedade. Na Ilha do Fundão, toneladas de cimento, tijolos, madeira e ferro que sobraram da implosão do Perna Seca, parte do Hospital Clementino Fraga Filho, em dezembro de 2010, continuam no mesmo lugar, embora tenham sido anunciados à época que esses resíduos seriam vendidos e a renda iria para os centros de conveniência de idosos na região serrana, uma solução sustentável que até o momento não aconteceu. 5 meses depois da transferência do Tribunal de Justiça para o imóvel cedido pelo município no bairro de Santo Cristo, a Emerge Escola da Magistratura anuncia que pretende voltar ao centro do Rio. Houve queda no número de matrículas e desistência de professores em dar aula, configurando uma não adaptação à mudança que aconteceu em meio à instalação, nem ao menos concluídas. Era uma adesão ao projeto de revitalização da área do porto da cidade, mas nem se contemplou que as pessoas precisavam nele inserir e adequar o seu cotidiano. Pesquisadores e arqueólogos do Instituto de Arqueologia Brasileira, local de formação de pesquisadores, referência para a arqueologia do nosso país, instalada na Avenida Dom Helder Câmara del Castilho, num casarão conhecido como Casa da Fazenda do Capão do Bispo, estão circulando abaixo-assinado eletrônico para não terem que deixar o prédio que a instituição ocupa desde 1961, pois já foram informados de que não há mais interesse no Estado em manter essa ocupação naquele local e agora há uma promessa de transformar o prédio em centro cultural, destina-se ao local um novo uso, desalojando o antigo uso que o tornou o que é exatamente um centro de referência, pesquisa e cultura. Com todos esses exemplos de obras que impactam a cidade de forma não sustentável, fico apreensivo como integrante do Partido Verde, de ver o pouco ou nenhum cuidado em dimensionar o passivo deixado como resultado desse progresso. Segundo esse caminho, temo que no futuro próximo teremos muito que responder a nossos filhos e netos sobre o que fizemos com a cidade deles. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos ao novo dia de trabalho. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa, assessores, funcionários da casa, quanta saudade de poder estar aqui trazendo as necessidades das pessoas que só num período de um mês quanta coisa se acumula. Eu acho que faz falta, quando nós temos essa oportunidade de estar aqui nessa tribuna, dizendo dos problemas que a nossa população está passando, e eu acredito que quando nós temos essa oportunidade de estar aqui, parece que as coisas às vezes andam mais. Meu gabinete esteve junto com o secretário de Transporte e levamos algumas reivindicações e até algumas sugestões de solução. O tempo passou,
chegou o recesso e as coisas continuam igual. Na Avenida Brasil, vereador, senhor presidente, continua tudo igual. Problema que nós apontamos e que poderia ter solução, continua do mesmo jeito. Na Martin Luther King, entre Irajá e Colégio, continua do mesmo jeito. Engarrafamentos, principalmente na parte da manhã, em direção à Pavuna, continua do mesmo jeito. E nós conversamos com ele sobre isso. Na Prudência do Amaral, na Barra da Tijuca, nós temos tido problemas sérios e que vai acabar acontecendo uma tragédia, porque as pessoas fazem, no horário do rush, eles fazem uma contramão ali que é perigosíssima em direção a Sernambetiba. Nada mudou, continua tudo igual. Na Ponte Lúcio Costa, na Barra da Tijuca também, se colocar um agente de trânsito ali para acelerar o trânsito, naquele horário entre 17, 18, 19, 20 horas, também resolve, melhora, e nós apontamos a possibilidade de solução, e também nada mudou. Não é possível que o prefeito fique feito doido no município do Rio de Janeiro todo trabalhando. Quando ele tem alguma proposta a fazer, ele vem à casa pessoalmente, ou o seu secretário estão aqui para dar alguma solução em algo que nós estamos fazendo proposta, e os vereadores daqui, quando vão num secretário, não recebem nem resposta. Olha, aquilo ali não é possível, isso é impossível. Mas por que isso? Qual é a diferença do prefeito dar resposta e do secretário não dar? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. São 51 vereadores que nós temos na casa e que têm a função justamente de fazer isso que eu fiz e de fazer isso que todos os vereadores daqui fazem, que é buscar soluções e ajudar até a prefeitura a resolver os problemas. Lá na Avenida Brasil continua igual, na Prudência do Amaral continua igual. Ô seu Sansão, não é possível, não foi pela perda dos cabelos que ficou enfraquecido. Não tem Dalila, da Secretaria de Transporte, e o senhor tem que fazer chegar a nós a solução para que nós possamos dizer às pessoas que confiaram em nós, ou mesmo nas que não confiaram, porque nós não legislamos e fiscalizamos somente para aqueles que estão conosco, que votaram em nós, aliás. Nós votamos para todos os munícipes do Rio de Janeiro, e a gente fica abismado. Não aconteceu nada, não falou nada, não mandou uma resposta, não disse nada, passou, teve o recesso, embora no recesso nós trabalhemos tanto quanto ou mais do que às vezes quando nós estamos na casa, e aí nada mudou, tudo continua igual. Por favor, seu Sansão, ou doutor Sansão, vamos dar uma olhada aqui, vamos olhar aqui pelos vereadores, para que a gente possa ter resposta para os anseios que não são anseios nossos, são anseios da população do município do Rio de Janeiro. Não é possível que isso aconteça. Se não tivesse jeito, senhor presidente Ivani de Mello, tá bom, não tem jeito, mas aí eu preciso saber, para poder dizer aqui, para poder dizer em Coelho Neto, em Acari, na Fazenda Botafogo, na Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, que não tem jeito. Mas eu tenho que ser convencido que não tem jeito. Enquanto isso, é impossível que a gente se cale, mesmo porque nós sabemos que o prefeito está fazendo a sua parte. Eu acho até que ele precisa chamá-lo. Ô parceirinho, vem cá, vamos conversar aqui. Pô, nós temos ali vereadores, né? Pessoas sérias, corretas. A grande maioria, se não a totalidade dos vereadores dessa legislatura são trabalhadores, estão preocupados com o município do Rio de Janeiro. O doutor Eduardo Moura foi lá e tal, e nada teve solução. Vamos resolver isso. Bem, uma outra coisa já da nossa economia interna que eu queria abordar
é a questão daquele aquáriozinho ali na entrada, quando nós chegamos aqui na Câmara dos Vereadores. Aquelas pessoas, eu vou poder falar à vontade, tá sem luz aqui, ó. Aquelas pessoas que ficam ali, aqueles funcionários que ficam ali, principalmente no inverno, eles passam uma dificuldade muito grande, porque vem uma corrente de ar entre as duas ruas e eles têm uma dificuldade enorme. Vamos fazer uma gaiolinha ali, desculpe o termo, um aquáriozinho ali, né? Porque eles não são pássaros, nem são peixes, mas vamos fazer um amparo ali de vidro, uma coisa tranquila, para que eles possam ter um conforto maior e não sintam frio durante o inverno. Eu não gosto de sentir frio e quando eu passo ali, todo dia eu me sinto mal quando eu vejo aquelas pessoas, às vezes chovendo, às vezes muito frio, aquelas pessoas ali. Mordi e vou assoprar. Tem uma notícia boa. Parece que eu estava tão crítico, hoje eu voltei muito crítico, mas eu vou dar uma notícia boa, pronto. Só para desanuviar, ainda tem um minutozinho? Então, eu queria dar uma notícia boa. O ar-condicionado aqui da casa está sendo devidamente limpo, que foi uma solicitação que nós fizemos, e não fizemos por fazer, né? Fizemos por temer que ocorressem problemas para nós, em termos de saúde, porque quando o ar-condicionado ele não é limpo, ele fica sujeito a ter ácaros, ele fica com muita poeira, e para as pessoas alérgicas isso é terrível. E nós sabemos que isso leva a doenças evitáveis. E aí, eu queria dizer que a notícia que eu tive, e isso aumenta a responsabilidade da organização da casa, né, da administração da casa, porque a notícia que eu tive é que isso está sendo limpo e, consequentemente, nós estamos com a chance menor de ter alergias respiratórias e problemas respiratórios de um modo geral, porque ali também ficam acolhidas as bactérias, os fungos e os vírus, etc., e que agora parece que está resolvido. Então, eu estou com a esperança, né, já que resolveu esse problema do ar-condicionado, que resolva o problema lá daquelas pessoas que ficam ali na entrada da Câmara dos Vereadores. Muito obrigado, desculpe se eu tomei muito tempo dos senhores e das senhoras e da mesa. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira se manifestar, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de prioridade e segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 191 de 2011, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, favorável às contas de gestão da mesa diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, relativas ao exercício de 2008. Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Votação liberada, hein? Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, Bencardino, Carlinho Mecânico, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. João Ricardo, Eider Dantas, Eliomar Coelho, Elton Babu, Israel Atleta, João Cabral, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, Marcelo Ará, Marcelo Piuí, Professor Washington, Raymond, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Sônia Rabelo, Tereza Berger. Tudo bom, Sam? E aí, meu amigo, tudo bom? Beleza, na paz. Quem que é essa unidade? De quê? A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 26 vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, segue a promulgação, passa-se a matéria seguinte. Para a comunicação de liderança, o novo vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. A comunicação de liderança que eu faço, senhor presidente, porque ainda há pouco, hoje nós estamos recebendo aqui na casa a visita dos servidores do município do Rio de Janeiro. E é claro que eles são trazidos aqui por uma preocupação que é exatamente uma mensagem do prefeito enviada para casa e que, inclusive, ainda há pouco eu conversei com o líder do governo, Adilson Pires, novo vereador, e ele me falou que esta matéria não está em regime de urgência. E está em regime de urgência a matéria. Não está na pauta. Mas, de qualquer maneira, está em regime de urgência. Ele me garantiu o seguinte, olha, este negócio, esta matéria, não vai ser colocada em votação, empurrando de goela abaixo. Nós vamos ter que conversar com as pessoas, porque, inclusive, eu fiz uma cobrança a ele de uma determinada época. Quando chegou o projeto, o primeiro que deu origem a este, quer dizer, numa das intervenções dele aqui na casa, ele falou que iria fazer uma audiência pública com os servidores. Enquanto ele não fizesse essa audiência pública, esta matéria não seria colocada em votação. Então a matéria não está na ordem do dia, mas de qualquer forma, a comunicação de liderança é exatamente nesse sentido, de a gente prestar esclarecimento exatamente aos servidores que estão ocupando
dependências da galeria, e no sentido de tranquilizá-los. Quer dizer, esta matéria, pelo menos, há esse compromisso de parte do líder do governo aqui na casa, de que ela não será colocada em votação até que antes se faça realmente uma audiência pública, nessa audiência pública onde será aberto o espaço exatamente para a realização das tratativas que serão conduzidas no sentido de fazer com que a matéria aprovada contemple a todos. Ninguém aqui está querendo prejudicar ninguém. Agora, de qualquer forma, nós não podemos de forma alguma. Eu sei que o prefeito tem sempre feito minha oposição aqui a ele. O prefeito está vendendo a cidade, quis vender a prefeitura e agora também está querendo vender os servidores. E isso daí nós não podemos admitir de forma alguma. De maneira que, pelo menos aqui na casa, nós vamos estar firmes, nós vamos estar, inclusive, tentando conversar com os outros vereadores para mostrar a importância da audiência pública, mostrar a importância da participação dos servidores numa matéria que diz respeito à vida deles. Isso é importantíssimo, e o regime democrático está aí exatamente para isso, e a gente tem que fazer ele existir e ser respeitado. Era essa a comunicação de liderança, senhor presidente. Gente, comunicação de liderança. Pela ordem, presidente. Comunicação de liderança. Pela ordem da vereadora Rosa Fernandes, posteriormente a comunicação do vereador Carlos Caiado e pela ordem o vereador Rubens Andrade. Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria fazer duas observações. Primeira, em relação ao Peu da Penha, que a gente está vendo as faixas aqui, e eu queria que no momento certo, senhor presidente, o senhor me concedesse a solicitação de adiamento da votação do Peu da Penha, porque ele precisa ser discutido antes de ser votado em segunda votação. E o segundo ponto é com relação aos servidores. Servidor é a sustentação da cidade, do executivo e da prefeitura. O servidor não pode ser tratado ou receber qualquer tipo de mudança na sua vida profissional, sem que isso seja muito bem analisado. E eu tive a oportunidade de conversar com o presidente hoje, antes do início da sessão, e disse ao presidente da preocupação da votação desse projeto e de qualquer outro projeto que tenha a ver com o servidor público municipal. E o presidente Jorge Felipe se comprometeu que não colocará em votação esse projeto sem que antes possamos discuti-lo e ter uma determinação e uma linha definida para a votação e para a aprovação dessa ou de qualquer outra proposta. Eu queria agradecer ao presidente Jorge Felipe por ter concordado de não colocar o projeto em pauta enquanto não tomarmos uma decisão de discussão com os servidores em relação a isso. Para a comunicação, novo vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, comunicação de liderança democratas, até aqui sendo liberado pelo meu líder, tio Carlos, vai de acordo com as palavras do novo vereador Leomar Coelho, que é muito importante a gente ter transparência quando mexe num tema tão importante que se diz servidor. Qualquer gasto no servidor tem que ser considerado como investimento. A gente já vê as OS, organizações sociais, afligindo os servidores. A gente já vê a terceirização que vem cada vez mais aumentando no poder executivo nesse governo. Nós tivemos uma reunião com o prefeito Eduardo Paes, todos os vereadores foram convidados, onde foi debatido e foi apresentado, na verdade, pelo prefeito, esse PL que está em regime de urgência, o 1005, nessa Casa Legislativa. E, naquele momento, a equipe técnica do prefeito, em seus relatos, falava que aquilo era para defender o servidor. Está em minhas mãos, cada vereador está recebendo um relatório feito pelo Movimento Unificado em Defesa do Servidor Público Municipal, na qual
temos 13 citações logo no início, demonstrando que o projeto, pelo menos na análise, é extremamente prejudicial aos servidores. Eu hoje estou encaminhando um ofício ao líder do governo, vereador Adilson Pires, que tire o projeto no regime de urgência, que sensibilize, que nós, vereadores, junto com esse movimento unificado, possa discutir mais uma questão que é fundamental, não para este governo, como foi para o outro governo, para o futuro da cidade, para o futuro do Rio de Janeiro, que as políticas públicas bem desenvolvidas e bem planejadas são feitas e realizadas pelos servidores municipais. Nós não podemos, de maneira alguma, deixar que esse projeto em regime de urgência sem ser discutido, que vai mexer com a vida de todos, na incorporação, na questão do concurso público, da aposentadoria, a venda. O prefeito e a sua equipe técnica, quando viu a mídia se mobilizar nos jornais, principalmente no jornal Globo, colocando o Piranhão, o centro administrativo, a todo momento retirou a venda do centro administrativo. Então é preciso discutir esse projeto. Então nós vamos estar, o Democratas, sensibilizando ao líder do governo que retire a urgência do projeto, que possamos discutir a fundo o projeto. Chegou aqui o nosso líder do governo. Seja discutido a fundo o projeto, através da audiência pública, como foi dito pelo Leão Marcoeiro, mais uma sendo importante. Então, muito obrigado, senhor presidente, e temos a confiança ao presidente Jorge Felipe, que também sempre defendeu muito os servidores municipais. Senhor presidente, só para complementar a informação, e é uma preocupação da grande maioria dos vereadores, que o senhor nos ajude a fazer a retirada da urgência do projeto dos servidores. Pedido de urgência da prefeita. Se o senhor não conseguir fazer a retirada da urgência, fica muito difícil nós determinarmos o prazo da discussão do projeto. Então, é fundamental que a urgência seja retirada. Nobre vereadora Rosa Fernandes. Em relação a essa questão, nós temos 2 projetos em tramitação. Um é o PLC 41. Esse foi retirada a urgência. O outro encontra-se com o pedido de urgência quando foi encaminhado pelo senhor prefeito. A retirada dessa urgência foge à competência... A sua alçada. Exatamente. Cabe ao prefeito. O apelo é que o senhor presidente peça ao prefeito a retirada da urgência. O vereador Adilson Pires, líder do governo, encontra-se no plenário e certamente poderá prestar esclarecimento em relação à proposta da vereadora Rosa Fernandes. Com a palavra, o nobre vereador Rubens Andrade. Posteriormente, a vereadora Sônia Rabelo e o vereador Adilson vereadoras, Pires. Aqui o plenário da Câmara Municipal volta hoje do recesso, mas os vereadores aqui, o qual eu me incluo, continuamos o mês de julho trabalhando não só aqui na Câmara, mas nas ruas, dando continuidade ao trabalho. Hoje aqui, servidores que se encontram, falo aqui com o vereador e servidor também, sobre essa matéria, se posicionando, penso que é um momento importante e oportuno para essa casa trazer esse debate em relação ao FUNPREV. Eu faço aqui um relato de algumas ações que eu já, no mês de junho, promovi. Primeiro, requerendo ao PREV Rio, caso tenha um estudo mais recente, sobre o FUNPREV, já que tínhamos informações que a COP tinha realizado um estudo anterior sobre o FUNPREV.
e depois fui informado que teria já um estudo recente. Mas em junho eu estive no Tribunal de Contas do município, porque esse tema está se transformando num tema, até pelo volume de e-mails que nós estamos recebendo, né, um tema polarizado e cada vez mais com recorte político, particularmente da administração anterior. Haja vista que a fala do vereador Caiado, em relação ao caminho que foi traçado aqui. E o Tribunal de Contas, na reunião que eu estive com os técnicos e o presidente, recebi em CD a avaliação que o tribunal tem sobre o FUNPREV, mas que aponta problemas e que essa casa tem que se debruçar, vereador Eliomar, já que foi proposto. Acho que mais do que a audiência, mais do que a frente, pensarmos aqui a constituição de uma comissão especial para se debruçar sobre essa questão, porque as perspectivas apontadas, e aí não é o vereador Rubens Andrade, nem o PSB, nem aqui da base de sustentação da atual administração, aponta situações aí complicadas para para o próprio cálculo atuarial do FUNPREV, no qual me incluo também, e que nós temos que ter muita responsabilidade. Mas lá os técnicos do Tribunal de Contas apontam medidas que foram tomadas aí do ponto de vista de quem estava à frente da administração anterior e que há todo o endeusamento, né, já que foi o criador ou o formulador do Caixa Único lá no início dos anos 80, antes de termos a Constituição, termos a Lei de Responsabilidade Fiscal, de se debruçar sobre o orçamento, enfim, tirar aquelas amarras autoritárias, né, da política brasileira. Então, penso que esse é um momento oportuno. Concordo que nós devemos suspender qualquer votação neste momento, nesta casa, mas que precisamos ir fundo em relação ao FUNPREV. Nós temos questões que, à época, quando o secretário e depois vereador Sirquis, eu já debati aqui, particularmente da titularidade de vários imóveis que, à época, pertenciam ao Prev Rio, e nós precisamos, nessa passagem, entender se foram realizadas ou não, mas que essa casa aqui fica um posicionamento pela constituição de uma comissão especial, que eu já me incluo para participar, para que nós possamos pegar todos esses dados produzidos, seja pelo Tribunal de Contas, ou pela COP, ou outra fundação, ou os servidores que tenham acesso, para que nós possamos transcender, porque ano que vem tem uma eleição. O governo que aí está pode ser reeleito ou não. E ao longo desse processo de 4 em 4 anos também vamos ter um processo eleitoral. Então acho que é um momento para que essa casa se debruce sobre essa matéria, aponte caminhos para que possa fazer uma blindagem para que não ocorra o que ocorreu na administração anterior, né, e que também, pelas medidas que nós estamos recebendo informações também tomadas atualmente, não vai apontar uma perspectiva saneadora e reparadora para a viabilidade futura do FUNPREV. Então fica aqui o posicionamento para que nós possamos sair dessa situação que está sendo colocada, particularmente pela administração anterior, e que colocou até em risco na administração anterior, em função dos jogos, dos jogos do PAN, o 13º dos servidores, e é importante a gente começar a falar isso nessa casa e a debater profundamente, diante daquela situação em que a cidade assumiu e entrando outras componentes como Cidade da Música e outras variantes. Isso só reforça a importância do Poder Legislativo na discussão e votação do orçamento e principalmente do acompanhamento da execução orçamentária. Então, quero me somar aqui aos vereadores que se posicionaram em relação à urgência da matéria, deve ser revista, assim como também a constituição, senhor presidente, de uma comissão especial nessa casa, para que possamos tratar dessa matéria com os números e com o cálculo atuarial
e os investimentos do FUNPREV e a sua perspectiva, assim como outros fundos que apresentam de outros servidores, né, no caso federais particularmente, uma perspectiva de vitalidade, já que as aplicações precisam ser feitas e a sua rentabilidade também para os recursos dos servidores. Então, fica aqui essas ponderações aos senhores vereadores e vereadoras. Obrigado. Claro. Com a palavra pela ordem, nobre vereadora Sônia Rabelo. Presidente, caros colegas, primeiro eu queria cumprimentar todos os servidores aqui presentes. Tá bem? Muito obrigada. E me solidarizar com a vereadora Rosa Fernandes pelo pedido já antecipado que ela fez em relação à necessidade de uma audiência pública antes de ser votado o Peu da Penha. Senhor presidente, nós precisamos, com urgência, retirar a urgência do projeto relativo ao FUNRIO, PREV-Rio e FUNPREV. Por quê? Nós não podemos chegar ao ponto de estar no final do prazo para votar, os servidores quase que pressionados todos os dias para vir aqui e não se decide se tira ou não tira a urgência desse projeto de lei. Gostaria de dizer que os servidores, nós servidores, que eu também sou, somos os primeiros interessados, primeiros e sempre interessados que o Fundo de Previdência tenha dinheiro. Eles são os únicos interessados, mais do que qualquer prefeito, o de antes, o de hoje, o de amanhã, são eles que vão ter consequência. Ou nós. Então, não se trata aqui de julgar nem a gestão de ontem, nem de hoje, mas de programar o futuro dos servidores, cujo dinheiro deste fundo é dos servidores. A conta da Previdência, qualquer Previdência, é sempre muito complexa. E o projeto apresentado, para quem viu, apresenta contas de liquidação, o que, em princípio, é incabível num projeto de lei. O projeto de lei dá as normas e não faz contas de liquidação, como se pudesse, no projeto, perdoar dívidas passadas. Então, senhor presidente, não me cabe aqui falar nem sobre o projeto, porque acho que ele merece um cuidado especial dessa casa, para não se antecipar, para julgar o futuro de mais de 100 mil servidores públicos dessa prefeitura. Nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que seja julgado em caráter de urgência, ou seja, nos próximos 15 dias, porque vai terminar o prazo, o futuro de mais de 100 mil famílias que servem a esse município. Então, não há motivos para urgência. Eu acho que essa Câmara e os vereadores podem se comprometer de fazer essa discussão nos próximos 2, 3 meses e ter um posicionamento a esse respeito, com responsabilidade e junto com os servidores, que são os primeiros e maiores interessados nesse projeto. Agora, nós precisamos, nesta semana, resolver com o prefeito sobre a retirada da urgência, e com o seu líder também. Porque, se não houver uma resolução sobre a retirada da urgência, eu gostaria de pedir o compromisso de todos os vereadores
pela rejeição do projeto. Então, podemos, se todos os vereadores concordarem, dizer: senhor prefeito, nós queremos discutir com a administração e com os servidores o projeto, mas precisamos de tempo, como a prefeitura, a administração teve durante esse ano e meio, teve tempo. Não pode 51 vereadores aqui estarmos suficientemente preparados para discutir contas, fundos, dinheiro, família, futuro, em 30 dias. Isso é uma absoluta temeridade. Então, acho que podemos assumir um compromisso, dizer, até o fim da semana, retira-se a urgência, para que os servidores, pelo menos, tenham paz, não se sintam, dos próximos 15 dias, sob a ameaça, né, uma faca no pescoço, e simplesmente com qual posição? Se insistir, devemos necessariamente assumir o compromisso com essas mais de 100 mil famílias de servidores de que nós vamos rejeitar esse projeto. Nós queremos discutir, mas se não houver discussão, o único caminho viável é a rejeição do projeto. Muito obrigada. Com a palavra pela ordem, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores e funcionários e funcionárias que estão nessa tarde aqui na Câmara acompanhando essa sessão, eu queria inicialmente dizer que nós estamos tratando de um assunto provocado por questões de ordem, de uma matéria que não está na pauta para ser votada nesse momento. Então, não há aqui nenhuma situação que vai ensejar a votação desse projeto hoje. Nós não estamos com ele para ser votado hoje, não há nem a previsão dele ser votado esta semana. Mas, eu acho que é importante nós, aproveitando o debate que foi aqui aberto, colocar de forma muito tranquila, de forma muito transparente, e de forma séria esse assunto. Esse não é um assunto que se coloca para a Câmara de Vereadores e para os servidores nesse momento. Nem se coloca para a Câmara e para os servidores há uma semana, ou há um mês, ou há um ano. Esse é um assunto que se coloca para a Câmara de Vereadores e para os servidores há muito tempo. Nós vamos ter que, em algum momento, tomar uma decisão sobre essa matéria. Nós não podemos fazer como o avestruz, enfiar a cabeça na terra e achar que não existe problema. Todos os servidores e todos os vereadores que acompanham esse debate sabem que nós temos um problema grave na Previdência do município do Rio de Janeiro, gerado pela administração anterior. E é evidente que quando eu coloco esta questão, coloco porque houve momentos na história do Rio de Janeiro em que a Previdência dos servidores não foi tratada de forma séria. Nós precisamos tratar esse assunto de forma séria. Tratar esse assunto de forma séria, na minha opinião, é nós começarmos a discutir o assunto com mais profundidade. Nós temos 2 projetos apresentados pelo prefeito à Câmara. O PLC 41, que trata especificamente da questão da aposentadoria dos servidores, mexe com critérios de aposentadoria para os futuros servidores. Eu vi a nota feita pelos servidores do município, e na nota dos servidores, os próprios servidores reconhecem num determinado parágrafo que esse projeto trata dos futuros servidores, na nota que foi distribuída. Então, essa questão do PLC 41, nós fomos aqui procurados na Câmara
no início do ano, por uma comissão de servidores que argumentaram da inconveniência, da precipitação desta matéria ser votada com regime de urgência, que nós precisaríamos discuti-la melhor. E o que nós fizemos foi conversar com os vereadores, recolher a opinião dos vereadores, constatamos que tinha muito vereador que estava ainda em dúvida sobre o projeto. Nós levamos essa questão ao prefeito, conversamos com o prefeito, conversamos com o presidente da Câmara, conversamos com todo mundo, conversamos com os servidores que estavam aqueles dias aqui, e chegamos à conclusão que, para tratar com seriedade, com critério, o assunto, era necessário que nós fizéssemos a retirada da urgência do PLC 41. E assim o fizemos. O PLC 41 foi retirado da urgência para que nós tivéssemos tempo de discutir melhor. Quero só dizer para vocês o seguinte: nós temos que tratar esse assunto assim com muita tranquilidade, porque o que foi dito naquela época para os servidores? A retirada da urgência não significava que, da parte do governo, o governo estava abrindo mão do projeto. O governo estava compreendendo que deveria dar um tempo para discutir melhor com os vereadores e com os servidores, mas que em algum momento nós iríamos colocar de novo o projeto para ser votado. Não é o caso, não estamos nem colocando para ser votado agora, não está nem colocado na pauta, nem está recolocada a urgência do PLC 41. Mas eu estou fazendo essa ponderação aqui porque eu tenho muito tempo de experiência na Câmara e sei que, às vezes, se faz um acordo, se retira uma urgência de um projeto, depois as pessoas não cumprem o acordo, você não consegue colocar o projeto para ser votado de novo. Vimos isso agora há pouco tempo aqui, né? De um projeto que eu, atendendo ao apelo dos vereadores, tirei a urgência e o projeto acabou não sendo votado e depois ficou uma confusão. Uma parte queria votar, uma parte não queria votar. Então, nós temos que ter cuidado. O PL 1005, que é o que ainda está com urgência, é o PL que mexe na capitalização do Funprevi. Esse projeto foi objeto de uma reunião do prefeito com os vereadores no Palácio da Cidade. Estavam quase todos os vereadores. Foi explicado o projeto aos vereadores. Esse projeto é aquele projeto que permite transferir do Prev Rio para o Funprevi uma série de imóveis para capitalizar o Funprevi, que permite a antecipação de royalties de petróleo para capitalizar o Funprevi. Esse projeto, 1005, naquela reunião, quando nós terminamos, grande parte dos vereadores presentes disseram que estavam de acordo. Disseram o seguinte: não, esse nós topamos votar. O outro, que é o PLC 41, nós ainda temos que discuti-lo melhor. Por isso foi feita a retirada de urgência daquele projeto. Esse outro é um outro projeto, que naquele dia, aparentemente, a grande maioria estava a favor. Mas ainda assim, o que eu queria dizer para todos senhores vereadores e servidores que acompanham esta sessão, que a partir das ponderações que estão sendo feitas pelos vereadores, pelos servidores, nós vamos considerar o que fazer. A urgência desse projeto, do jeito que está posto, prevê a votação dele na terça-feira, dia 9. Do jeito que está, ele só entraria em pauta para ser votado com urgência na terça-feira, dia 9. Portanto, essa semana não há a menor hipótese dele ser votado. Nós vamos conversar. Gostaria de terminar aqui. Depois, pode até quem não concordar. Eu disse há poucos dias para um grupo de pessoas, lá numa reunião que eu fiz, que considero que é absolutamente democrático vaiar ou aplaudir, mas é absolutamente necessário que se tenha educação de ouvir primeiro. Então, eu queria dizer o seguinte, que é possível que nós avancemos na discussão desse projeto, como alguns vereadores estão propondo. Tem vereadores achando que nós devemos fazer uma nova reunião, convidando o secretário da Casa Civil, o procurador do município, para que se explique melhor o projeto, para que se tire dúvidas que, porventura, ainda parem sobre o projeto. Uma coisa que nós temos repetido é que não tem havido atropelamento na votação de projetos aqui na Câmara de Vereadores. Nós temos tratado, com todo o respeito, os vereadores
E à medida que se considera que está esgotado o processo de debate, o projeto é colocado para votar. Aí é outra questão. Quando um projeto é colocado para votar, ele pode ser aprovado, pode ser rejeitado. O que nós não podemos aqui é tratar as coisas assim com pouca seriedade ou enganar as pessoas. Eu estou sendo muito sincero com as pessoas. Quer dizer, em algum momento, eu não posso dizer quando, mas em algum momento, esses projetos têm que ser votados. Eles podem ser aprovados ou não, mas eles têm que ser votados. E nós podemos avançar com esses projetos, podemos, enfim, o que vai acontecer, os próximos dias é que vão determinar. Mas, de concreto, o que eu queria dizer, senhor presidente, senhores vereadores, senhores servidores, é que esse projeto não será votado essa semana, a urgência indica que ele seria votado na terça-feira. Nesse espaço de tempo, nós vamos encaminhar a solicitação que os vereadores estão fazendo numa coleta de assinaturas que está sendo feita aqui pelo vereador Caiado, junto ao prefeito, para se avaliar a conveniência de retirar-se a urgência. Vamos fazer a reunião com os vereadores, com a presença de secretários e técnicos da prefeitura para debater mais o projeto e vamos, de alguma forma, encontrar o momento que nós possamos compreender se já chegou a hora de se votar ou não votar o projeto. Então, o que eu tinha a colocar é isso. Nós vamos, então, a partir dessa ponderação feita aqui, vamos considerar tudo isso, vamos fazer como fizemos das outras vezes, tratar com todo o carinho, com toda a compreensão. Os servidores que estão aqui, há um grupo de servidores aqui que tem me procurado aqui na Câmara já por várias vezes, e todas as vezes que me procuram eu tenho recebido os servidores com toda a atenção, tenho conversado, a gente tem negociado. Está havendo um processo de entendimento entre nós. Eu considero que esse documento que foi distribuído aos vereadores e o outro documento que eu me referi e as outras reuniões que têm sido feitas, elas têm um lado muito importante para todos nós, que é o seguinte, que é colocar que esse assunto tem que ser debatido por nós. Eu considero que o que nós não podemos fazer é considerar que não tem problema nenhum, está tudo uma maravilha e que não se precisa discutir o assunto. Eu acho que ninguém em sã consciência pode achar isso. Nós precisamos discutir o assunto. Se a solução é exatamente essa ou outra, nós vamos ter que avançar melhor. Mas queria dizer que há toda a disposição nossa de fazer isso. Os servidores que compunham a comissão, que estavam aqui agora há pouco, então logo termine a sessão, se tiver interesse, eu hoje receberei para que nós possamos prosseguir a conversa, vamos conversar e vamos encaminhar ao prefeito até a terça-feira que vem o encaminhamento dessas matérias junto aos vereadores, junto aos servidores, para que ela seja tratada com calma, com carinho, com tranquilidade na Câmara de Vereadores. A votação do projeto, na verdade, estou sendo aqui alertado, ele tem esse prazo do dia 9, mas ele só virá sobrestar a pauta da Câmara, ou seja, aquela situação que para tudo para ser votado o projeto, só irá acontecer dia 16 de agosto. Então, esse espaço de tempo é um tempo que nós temos para estar negociando. Negociando significa conversarmos entre nós, conversarmos com os servidores, conversarmos com o prefeito e encontrarmos o caminho da tranquilidade, do diálogo, da democracia, para que nós possamos tratar essa matéria. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador, professor Washington. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos aqui presentes, eu pedi pela questão de ordem, porque eu confesso que depois do recesso, eu estou aqui meio perdido, e eu não estou entendendo, porque eu estou procurando aqui na ordem do dia, essa questão referente ao Preve Rio. E eu não estou encontrando. Então, eu estou meio assim surpreso, meio que atônito, sem saber o que falar, porque eu não estou vendo na ordem do dia essa questão, e que, diga-se de passagem, é uma questão que eu só vou comentar porque eu vi aí, e eu quero me somar ali ao líder do governo, nosso amigo vereador Adilson Pires, que eu acredito também que Vossa Excelência esteja até meio atônito, sem saber por que essa discussão sobre a questão do Preve Rio. E deixar registrado que, como não está na ordem do dia, eu não sei o que falar, mas vou reafirmar aqui que estou estudando a matéria e deixo bem registrado que, quando aqui chegar, estarei discutindo, votando favorável a esta matéria, porque não faz sentido
não faz sentido a Câmara de Vereadores começar a preparar alguma coisa que seja contra um projeto em que o funcionário público não saiba o que estará acontecendo. Eu sou funcionário municipal, sou professor do município com 2 matrículas e hoje estou vereador. E eu tenho medo de, ao chegar o meu período de aposentadoria, o Preve-Rio quebrar. Porque se continuar do jeito que está, vai quebrar. Agora, as pessoas que comparecem à Câmara de Vereadores, as pessoas, por acaso, que estão nas galerias, e que nos dão a honra de participarem das nossas sessões, elas terão que ser preparadas, elas terão que estudar, elas terão que ler, elas terão que participar das ações aqui da Câmara, e nós, vereadores, temos obrigação de sermos isentos, porém corretos, de virmos para aqui para discutirmos a matéria na íntegra, a matéria como ela é, e não virmos com questões de picuinhas, tipo, oposição por oposição, a matéria enviada pelo prefeito está errada, está sempre errada. Eu queria até saber, eu queria perguntar logo no primeiro dia, se vocês que vêm sistematicamente aqui combater as questões do prefeito Eduardo Paes, se vocês poderiam passar um final de semana, é um pedido que eu peço, que eu faço. Eu imploro a essas pessoas da oposição que passem pelo menos um fim de semana, encontrem uma coisa boa do prefeito Eduardo Paes, pelo menos uma. Porque se encontrar ruim, é porque não mora na Zona Oeste, não mora na Zona Norte, vai andar pelas estradas lisas, asfalto liso, vamos ver clínica da família, vamos ver obras de drenagem e pavimentação, ou vocês estão pensando que a época anterior, o período do governo anterior, isso que eu quero colocar para vocês, é porque não adianta, comigo não vai dar para discutir e dizer que eu estou discutindo pura e simplesmente como vereador e quero fazer presença. Eu sou funcionário público municipal, há muito mais anos, há muito mais tempo do que qualquer um que aqui esteja. E eu, quando votar favorável a essa matéria do prefeito, eu estarei votando a favor da categoria dos funcionários públicos municipais. E fico feliz toda vez que sou vaiado. Sabe por quê? Porque a última vez que eu fui vaiado aqui nessa Câmara, quando eu cheguei ali na saída, tinham 4, 5 manifestantes procurando 2 vereadores da casa. Procura lá o vereador fulano de tal que ele bota a gente para dentro. Ora, pelo amor de Deus, vamos estudar. A minha função, quando eu me elegi para representar o povo da cidade do Rio de Janeiro. Não me elegi para ficar criticando o prefeito Eduardo Paes, não. Criticar, por quê? Então, eu quero... E volto a repetir, vereador Eliomar Coelho, Vossa Excelência que é de oposição, começa a preparar esse pessoal para votar, pô. Porque nem votar, para vaiar, porque nem vaiar eles sabem, pô. Cada dia que passa a vaia mais fraca, melhorou um pouco, ainda não está boa, mas só melhorou porque eu estou ensinando. Porque a oposição nem ensinar vocês a vaiar, ensinou. Para vaiar tem que vaiar com convicção, não é ficar aqui bichuruca, não. Então, senhor presidente, diante dessa manifestação inequívoca, pela ordem, presidente, de bom gosto desse pessoal, quero dizer para Vossa Excelência que eu estou estarrecido, estou preocupado em saber que hoje estamos discutindo uma matéria que nem na pauta está. Acredito que depois da minha questão de ordem vai falar o vereador Paulo Messina. Quero parabenizá-lo, vereador, porque Vossa Excelência será amplamente aplaudido, até porque estava... Cadê o... Está aqui, ó, o nosso vereador tio Carlos, que está crente que está abafando, que você perdeu nessa, e o vereador Messina estava conduzindo as massas com maior insistência do que Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, o vereador tio Carlos. Senhor presidente, boa tarde a todos os companheiros. Enfim, primeiro
Caiado já até manifestou, orientar o professor Washington, que ele não devia estar aqui. A matéria não está na ordem do dia, mas devido à colocação do nobre companheiro Eliomar Coelho, que fez, sim, uma comunicação de liderança, e logo depois os outros companheiros também fizeram, e numa comunicação de liderança, podemos estar falando sobre projetos que não estão na ordem do dia. Então, foi feita essa colocação, por isso é que começamos a discutir a matéria, mesmo que não esteja na ordem do dia. Mas queria dizer ao nobre companheiro Adilson Pires, que admiro muito, e ele como líder do governo, ele fez uma manifestação aqui, e de uma maneira, enfim, pelo menos na minha opinião, infeliz, ele citou que na administração anterior, os problemas que possam vir a surgir foi porque o prefeito anterior, né, os prefeitos anteriores, não foram responsáveis. Me assustei, porque eu não sei o que é ser irresponsável. Se o prefeito César Maia, notadamente, valorizou o funcionalismo público, entende que precisa ser dado, e se qualquer máquina administrativa precisa funcionar com competência, começa se valorizando o profissional, valorizando o servidor público. E isso não é ser irresponsável. E, como um bom administrador que o prefeito César Maia sempre demonstrou ser, todos os seus atos foram embasados e, é claro, pensando sim no futuro. Então, a colocação de Vossa Excelência é uma colocação preocupante à medida que o senhor também é vereador já há algum tempo, muito mais do que, no caso, eu, mas até que outros companheiros. Então, é importante que nós possamos fazer um discurso construtivo. A oposição, a situação, o governo, o funcionário público, ele é funcionário público do governo e da oposição, enfim, ele atende o cidadão. E, nesse sentido, não temos que discutir. E eu peço, Vossa Excelência, e ao presidente, a qual eu também sou um grande admirador, que faça uma discussão, sim, sem rolo compressor, sem esconder dos companheiros aqui da casa as coisas boas e as coisas ruins do projeto. Foi feito um almoço, sim, foi feito uma reunião com o prefeito, e lá se mostrou fatos que quem esteve naquela reunião, não estive, realmente ficou preocupado em votar contrário ao projeto. Mas é importante que se escute o servidor. Não adianta ampliarmos a discussão sem ouvir o maior interessado, que é o servidor público. Essa é a nossa questão. E nesse sentido, apenas para terminar, o professor Washington colocou aplausos, absolutamente o meu comprometimento como líder do Democrata nunca foi ocupar esse microfone e criticar por criticar. Até mesmo nas votações, voto pelas minhas convicções e o entendimento que o que for melhor para a cidade, o que for melhor para o cidadão carioca, tem que ser objeto, sim, do voto favorável. Mas o que for contrário, independentemente do partido, da imposição do senhor prefeito, dos interesses do vereador, porque muitas vezes o vereador até sabe que está votando, como foi o caso da contribuição da taxa de iluminação, muitos companheiros votaram a favor, mesmo sabendo que aquele projeto é nocivo e lesa o cidadão. Então é o que eu peço, absolutamente, que todos nós aqui cumpramos o nosso papel. É essa a responsabilidade que cada um tem que ter com o seu mandato. É essa a colocação dos democratas. Nós não seremos contrários ao projeto, desde que o senhor prefeito, desde que os funcionários discutam e que eles se sinalizem que, se for bom para o funcionário público, terá o voto favorável. Se for contrário ao funcionário público, não terá o nosso apoio. E eu não quero aqui me antecipar. Vou estudar o projeto e aí sim vou dizer sim ou não. Muito obrigado. Palavra pela ordem, nobre vereador Paulo Messina. Boa tarde, presidente, nobres colegas. Eu estava evitando vir ao microfone, porque muito se faz isso quando as galerias estão lotadas, e acredito que tudo já foi dito que era para ser dito. Só que teve uma fala
enfim, do vereador professor Washington, que me fez levantar, enfim, e vir aqui e dizer o seguinte. Primeiro, acredito que os servidores públicos, vocês todos sabem disso, acho que a gente tem que saber também, que a gente está aqui, amanhã a gente não está. A gente passa, eles ficam. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tem que ter respeito por isso. A gente está aqui no mandato que tem prazo, a gente vai embora, eles vão ficar. Não só nós, como prefeito, como todos eles. Então, acho que a gente tinha que ter um pouco, independente de estar discordando ou não das opiniões, tem que ter respeito, porque, na verdade, são eles que são o alicerce de tudo que a gente tem funcionando no município, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, todo mundo sabe, acho que todos vocês nessa altura sabem, que de fato há um problema, há um déficit projetado de 40 anos de 22 bilhões de reais para o fundo de aposentadoria de vocês. Não é só do fundo de aposentadoria de vocês, vários fundos de pensões pelo mundo inteiro têm problemas, não só pelos roubos que tem, os desvios que tem, mas também pela própria nova confecção da pirâmide etária de todo o mundo tem esse problema. Tem que ser encontrada uma solução. E aí, vereador Adilson Pires e servidores e nós, vereadores, fica a sugestão, para vocês saberem o seguinte, as pessoas com deficiência, em especial os surdos, adotaram esse lema sobre as políticas públicas que são feitas sobre eles sem que eles participem. Então, eles têm um lema que diz o seguinte, nada sobre mim sem mim. Eu acho que esse lema vocês podem adotar também. Porque eu acho que todo mundo quer a mesma coisa. A prefeitura, apesar de ser oposição, de fato, e ser contra o PLC 41, uma coisa que está me chamando a atenção no PL 1005, que eu até já marquei uma reunião com o pessoal da área de professores, existe o anexo 1, e aí isso não foi conversado aquele dia na prefeitura, vereador Adilson Pires. O anexo 1 da lei, ele fala de um piso e teto para profissionais da educação. Fala da saúde e todos os outros, mas claro que eu me interesso por todos, mas principalmente pela educação. E eu queria compreender um pouco melhor, porque essa parte previdenciária de cálculo atuarial, isso é uma coisa extremamente específica da área de contabilidade. Portanto, eu preciso aí de assessoramento. Aliás, os contadores estão até hoje para me explicar por que patrimônio líquido é passivo, mas isso é um outro problema. Então, eu vou fazer essa reunião na terça-feira que vem, e para conseguir entender melhor um pouco, porque além do problema que as pessoas estão falando, dos imóveis estão supervalorizados ou não estão, ainda tem esse problema do piso, do teto, e de uma eventual, em caso de emergência, contribuição ou alteração nos salários dos profissionais de educação. Eu quero entender melhor um pouco isso também. Bom, de qualquer maneira, peguei esse microfone, presidente, só para, primeiro, acho que, independente de ter as opiniões, obrigado, de ter as opiniões contrárias, a gente tem que respeitar principalmente quem vai estar aqui depois que a gente for embora. E o segundo ponto é que todo mundo tem que participar. Eu acho que pode ter um comitê que possa discutir isso em conjunto, né? Evidentemente, vocês têm aí as melhores cabeças técnicas até do que os políticos, claro, para que possam participar junto aí para tentar ajustar alguma coisa que precisa ser ajustada. O projeto de lei está aqui para ser discutido. Acredito que não exista nenhuma ditadura de que ele tem que ser aprovado dessa forma, pode ser que haja negociações. E é isso, essa é a imagem que eu queria dar para vocês, de que nada é iminente, não tem espada em cima da cabeça de ninguém, não devemos achar assim. Acho que enquanto houver possibilidade de negociação, a gente tem que brigar para negociar com respeito e com colaboração das duas partes. Porque se um lado quer corrigir porque foi exigido pelo Banco Mundial, o outro lado quer corrigir porque o futuro exige. Então, vamos juntar os trabalhos e vamos, de forma pacífica, fazer isso direito. Obrigado, presidente. Pela ordem. Com a palavra, o novo vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhores vereadores, somente agradecer aqui diversos vereadores que assinaram aqui um apoiamento para ser entregue ali do governo ao vereador Adilson Pires,
que seja retirado regime de urgência do projeto, que possamos discutir o projeto. Então, diversos vereadores, e foi colocado por alguns vereadores, isso não quer dizer que, no meu caso, eu vou estudar mais a fundo, mas a princípio sou contra o projeto, da forma que eu relato que os servidores me apresentaram e a gente vem discutindo, vem estudando, mas tem diversos vereadores que assinaram aqui pedindo esse apoio para que seja discutido o mesmo projeto, alguns da base do governo, então foi uma coisa bem democrática, sem dúvida alguma. E para deixar registrado também, que eu acho muito importante, vou entregar na mão do nobre vereador Gilson Pires para sensibilizar o governo e dar esse entendimento, acho que foi o discurso de todos os vereadores, a importância de nós estarmos discutindo esse projeto. E também deixar registrado que o vereador Gilson Pires falou do governo anterior. Nós tivemos 16 anos, vamos dizer assim, de César Maia, um conde no meio, que foi apoiado pelo próprio. O prefeito Eduardo Paes participou de todos os governos, foi criado pelo prefeito César Maia. Então, eu acho que esse campo político a gente não pode entrar, até porque nesses 12 anos, pelo menos nos 4 anos que eu fiquei como vereador, nunca, e a base hoje do governo é muito mais forte. Antigamente, a base do governo César Maia, o Sá está aqui, não tinha uma base tão forte como tem hoje do governo Eduardo Paes, isso é verdade. E nunca foi tentado ser aberta uma CPI, como foi tentado nesse governo, com 3 anos de mandato do governo do atual prefeito Eduardo Paes, que investiu 70 milhões de reais num fundo do Garcia Rodrigues, que um fundo criado com menos um ano de investimento, que até hoje a gente não sabe como ficou, foi devolvido, como foi, aquela coisa toda, anunciado no jornal. Então, o que eu peço ao líder do governo, que a gente não leve a discussão para o campo político, porque não vale a pena. Até porque o atual prefeito participou do outro governo. E esses servidores que estão aqui, lá atrás, muitos deles trabalharam com o próprio prefeito, o atual prefeito Eduardo Paes, como subprefeito, como secretário de Meio Ambiente, que todos os investimentos maiores, inclusive tinha muito, posso falar aqui, ciúme entre os outros secretários, que o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Paes, tinha a pasta com mais recursos de investimentos. Foram urbanizadas diversas praças. Então não vamos levar para esse campo político. Se levar para o campo político, vamos tirar o regime de urgência e vamos chamar os secretários anteriores e os secretários atuais e botar para discutir política em relação a isso. Então, vai esse apelo ao nosso líder do governo, que a gente leve o campo em um técnico, que é o nosso propósito. E diferente do que o professor Oster, que eu respeito muito, não oposição por oposição. Eu sou uma oposição responsável, me considero. Voto diversas matérias, como foi dito aqui pelo vereador Tio Carlos, em favor do governo, por achar que aquela matéria é boa. E votei algumas matérias, até diferente a palavra, diversas a favor e algumas matérias contrárias ao governo. Isso faz parte do Poder Legislativo em discussão com o Poder Executivo. Então, vou encaminhar aqui o ofício ao líder do governo e agradecer aí a todos os vereadores e que a gente possa tirar o regime de urgência desse projeto. Com a palavra, vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Caiado, eu primeiro queria considerar que tudo que nós tratamos na Câmara é político. Nós somos políticos. A matéria tem aspectos técnicos que têm que ser considerados, mas tudo é política. Então, quando o senhor falou, só para fazer um reparo, que nos 16 anos do César Maia nunca houve pedido de CPI, foi o que mais teve aqui na Câmara, foi pedido de CPI. Elas foram, na sua grande maioria, impedidas de acontecer, mas teve muito pedido de CPI na Câmara. Como também teve agora na gestão do prefeito Eduardo Paes, e muitas também não prosperaram. Isso faz parte da política. Isso faz parte de um processo da política que eu considero absolutamente normal. Eu não crio nenhuma paranoia com isso. Segundo, que existem fatos. Contra os fatos, não há argumento. O Tribunal de Contas do município considerou que a decisão do ex-prefeito César Maia de publicar um decreto transferindo para o Prev Rio aqueles servidores que eram pagos nas suas aposentadorias pelo Tesouro,
com a data retroativa, iniciou o processo de um rombo na Previdência do município, que chega à casa de R$1 bilhão. Então, há um rombo na Previdência do município causado pelo ex-prefeito César Maia, numa decisão que ele tomou e que veja bem, podemos aprofundar esse debate. Podemos aprofundar por que ele fez, como é que foi, como é que não foi. Mas é um fato, repito, contra os fatos não há argumento. O fato concreto é que o prefeito César Maia publicou um decreto transferindo para o Prev Rio aquele grupo de servidores que era pago pelo Tesouro. Isso é um fato concreto. Essa situação, se nós taparmos os nossos olhos, os ouvidos e a nossa boca e achar que está tudo bem, que não tem problema nenhum, algum dia, em algum momento, nós vamos ter uma crise na Previdência dos servidores. Provavelmente, os servidores que hoje ainda ocupam função na Prefeitura, que estão para se aposentar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 8 anos, provavelmente, se nada for feito, vão ter graves e sérios problemas para receber a sua aposentadoria. Isso é um problema que nós estamos vendo. O que o vereador Paulo Messina falou aqui, de que há problemas com fundos de previdência pelo mundo afora, é um fato. Aqui no Brasil também é um fato. Agora, diante de um fato, nós temos que tomar uma atitude. O que eu estou dizendo aos senhores é o seguinte: a atitude mais correta é esta. Segundo a opinião do governo, é esta. Segundo a opinião de alguns vereadores, pode ser outra. Segundo a opinião dos servidores, pode ser outra. O que nós temos que fazer é dialogar, conversar sobre isso, tentar ver se é possível encontrar um caminho. Agora, não podemos tapar os nossos ouvidos, os nossos olhos para fatos que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro. Nós só estamos discutindo isso aqui hoje porque há esse problema. Talvez, se não tivesse havido aquela decisão tomada lá atrás pelo prefeito, nós não vivêssemos essa situação hoje de ter que tratar esse assunto. No entanto, vereador Caiado, eu queria dizer ao senhor que, assim como de outras vezes, considero que essa iniciativa que o senhor tomou de coletar assinaturas, pedindo que o prefeito reconsidere o pedido de urgência a esse projeto, eu levaria o prefeito com toda consideração, vou conversar com o prefeito, vou falar com ele, e nós vamos ter, antes do prazo, que é o dia 16 de agosto, quando o projeto sobre esta pauta, uma definição sobre esse assunto. Mas, repito, eu considero que é necessário que nós façamos uma discussão séria sobre essa matéria. Entendamos que são 2 projetos que, em tese, tratam de um mesmo problema, mas com situações diferentes, que nós precisamos discutir, encontrar caminhos. Então, eu queria finalizar dizendo o seguinte, que vou receber aqui do senhor esse documento, vou tratar sobre o assunto com o prefeito, vou considerar, junto ao prefeito, a manifestação feita pelos servidores, que eu acho que ela é legítima, e nós vamos, em algum momento, antes desse prazo, comunicar a todos o procedimento que iremos adotar, repito, com toda a transparência, com toda a lealdade e com todo o processo democrático que uma matéria como essa exige da Câmara de Vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, a nova vereadora Rosa Fernandes. Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu acho que determinadas discussões não levam absolutamente a nenhuma definição e nenhuma conclusão. Eu entendo e concordo com o vereador Adilson Pires que nós temos que ter a responsabilidade de tratar de determinadas questões, principalmente pensando e visualizando lá na frente a vida do servidor. Isso é uma questão de responsabilidade. Se for preciso votar, tomar determinadas atitudes, eu acho que essa casa tem que ter a grandeza e ter a responsabilidade de assumir o papel de buscar formas de atender a vida futura do servidor. Agora, não precisa ser sem uma discussão prévia. É claro que nós já tivemos um momento de discussão que já deu uma noção exata de qual era a intenção do governo. Eu acho que é saudável que possamos ter uma nova discussão, e é isso que eu entendi que o servidor quer. Ele quer discutir, ele não quer tratar com irresponsabilidade essa questão.
Eu acho que o vereador Adilson Pires está tendo o equilíbrio e o entendimento de trazer essa responsabilidade para a liderança do governo, convidando um elemento do governo, primeiro, para discutir com todos os vereadores, quem estudou, quem não estudou, quem sabe do assunto, quem não sabe do assunto. Independente disso, qualquer um dos vereadores aqui presentes sabem exatamente do que se trata e o que o governo propõe. O que a gente quer é fazer a coisa com tranquilidade, poder discutir, ver os caminhos e o entendimento de cada um, vir para esse plenário e votarmos a aprovação de uma proposta que seja responsável para a vida do servidor no futuro. Nada além disso. É isso que a população da Prefeitura quer. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, os trabalhadores da sessão, em nome do vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam a dependência da galeria. Inicialmente, uma coisa que tem que ficar muito claro aqui é que quando nós queremos que haja um espaço para que se conduza da melhor maneira possível o processo de discussão e votação desta matéria, porque há duas propostas. O que nós não queremos de forma alguma é que, e isso daí tem acontecido de forma usual aqui nesta casa, o que vem do Executivo prevalece o que vem do Executivo. Não é isto que nós queremos. O que nós queremos é o seguinte, é que pode até ser, que não estou dizendo que nós sejamos dono da razão, mas nós não podemos de forma alguma, na medida que existe uma proposta colocada em pauta, está posta a proposta aí, que é exatamente para resolver a solvência do FUNPREV. O problema da solvência do FUNPREV, aí a gente tem também que saber por que o FUNPREV chegou à situação que chegou atualmente. Quer dizer, o nobre vereador, inclusive Adilson Pires, começou. Quer dizer, um artifício utilizado de má fé, a gente pode dizer isso, pelo ex-prefeito César Maia, onde exatamente pegou aquilo que era pago pelo Tesouro, fez a ser pago pelo FUNPREV Rio e pago pelo FUNPREV Rio, inclusive com a data retroativa que o PREV Rio não existia ainda. Isto é um escândalo. Quer dizer, uma forma escandalosa de manipular com o dinheiro que era o dinheiro do servidor público. Não é? Depois, por várias vezes, aquilo que é obrigação do Executivo de depositar como empregador, durante vários meses também não foi colocado. E mais, isto daí tem acontecido agora com o prefeito Eduardo Paes. Então, o prefeito Eduardo Paes chegar e apresentar uma proposta, onde diz que vai resolver a solvência que até hoje ninguém tentou resolver. Ele vai resolver. Aí acaba com a integralidade. Reduz, sai quebrando exatamente e destruindo conquistas do servidor municipal ao longo dos anos de luta, que é garantir para eles exatamente um final de vida com dignidade, uma aposentadoria onde realmente lhe dê a condição de viver com qualidade. Quer dizer, é isso daí. Então, o que é que nós queremos? Há, concretamente, uma proposta posta pelo Executivo. E há uma proposta, porque tem a proposta também, posta pelos servidores do município do Rio de Janeiro. Então, vamos com as duas propostas, sentar, conversar e negociar. E negociar, que é a boa política se faz negociando, não é negociata, é negociação. Então, se faz com negociação, sentado na mesa, ouvindo, considerando e fazendo concessões. Porque se não houver concessão, se for para discutir e o Executivo firmar na posição dele e dizer que não abre nada em relação àquilo que está escrito na sua proposta, não adianta nada. O que nós queremos é exatamente que esta proposta
de realmente sentar na mesa, negociar, ouvir os servidores, é para ouvir a proposta dos servidores, levar em consideração e estudar a proposta dos servidores, e aí, concessão daqui, concessão dali, de forma que se cria a condição de todo mundo sair satisfeito. É isto que está se desejando, é isto que eu acho que é discutir com seriedade e responsabilidade que esta casa tem que começar a fazer, porque já está em tempo. Com a palavra, o vereador Raimon. Senhor presidente, eu também estava aqui quietinho, estou meio afônico e queria, escutando a fala de todos os companheiros e companheiras, vereadores e vereadoras, mas me veio a lembrança que esta casa, ela é uma casa de parlamento, uma casa de discussão, uma casa onde o contraditório pode ser colocado e deve ser colocado, e uma casa de debate. Nós, se fizermos um exercício de memória muito rápido, lembraremos que no dia 3 de agosto de 2010, no primeiro dia da sessão do segundo semestre do ano passado, chegou a esta casa o PLC 41, em regime de urgência. E hoje, no primeiro dia do segundo semestre de 2011, chega de novo a casa o PLC 1005, o PL 1005, também em regime de urgência. E apenas saiu o regime de urgência do PLC 41 porque houve aquilo que é indispensável a qualquer atividade política, que é a participação do povo. Então, nesse sentido, é importante a gente compreender que hoje esta casa, que infelizmente, em muitos momentos, é uma casa que muito pouco discute, é uma casa que abre muito pouco as discussões. Essa casa começa o segundo semestre de 2011, e aí, graças ao servidor público que vem à galeria e que, de certa forma, nos motiva à discussão, nos motiva ao debate, essa casa vem fazer aquilo que é o seu papel, que é debater, que é discutir. Nós não queremos, e aqui eu digo com muita tranquilidade, nós não queremos, de maneira nenhuma, que o servidor daqui a 8, 10 anos, ele que venha a se aposentar, ele não tenha a sua aposentadoria garantida. Nós não queremos, por exemplo, que os fundos de pensão, que o FUNPREV também quebre, como, por exemplo, a gente está arrastando aí aqui no Brasil, é célebre, lembrado por todos o caso do fundo de pensão da Varig, por exemplo. Nós não queremos que o servidor que trabalha 20, 30, 35 anos, que ele, depois, na hora que mais precisa, que não tenha, o fundo não consiga pagar a aposentadoria dele. Mas também nós não queremos, e aí eu falo como um parlamentar do Partido dos Trabalhadores, que é de base de apoio do governo, do prefeito Eduardo Paes, e aí eu falo a partir da minha militância política, do meu engajamento nos movimentos sociais, eu falo, nós também não queremos que as pessoas venham nos dizer o que é bom para nós queremos discutir, queremos debater, queremos colocar a nossa opinião, queremos dar a nossa impressão, queremos dizer o que é que nós pensamos e queremos dizer o que é bom para nós. E nesse sentido, os servidores cumprem o seu papel cidadão de virem aqui. E eu, infelizmente, o professor Osto não está, mas nós da classe política, que infelizmente estamos muito mal vistos pela sociedade. Essa é uma realidade. A gente ainda tem que ter alguns debates em que nós nos posicionamos de maneira desrespeitosa com aqueles que preenchem e que vêm às nossas galerias. Então, estou falando isso na ausência do professor Washington, mas estou falando isso em alto e bom som para dizer que isso está gravado, está falado e, portanto, não há segredo aos ouvidos de quem quer que seja, estando ou não estando aqui presente. Nós precisamos aprender a fazer da política o espaço democrático de discussão e apenas o que os servidores vêm pedir aqui hoje, e acho que o vereador Dilson Pires, na fala dele, já acena para essa possibilidade, de abrir o debate, de chamar o executivo para conversar, de abrir o debate com a sociedade, de abrir o debate com os mais de 120 mil servidores que estão na Prefeitura do Rio de Janeiro e que não dão parte da sua vida
e colocam a sua vida toda há 20, 30, 35 anos e que, portanto, merecem esse encaminhamento que essa casa, no mínimo, tem que dar a eles, que é a discussão democrática, aberta, com a participação deles e não discutir para eles. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, caros colegas, gostaria de acrescentar apenas as falas anteriores o seguinte: a discussão é absolutamente necessária e gostaria de chamar a atenção, em se falando na discussão, para o seguinte: ao contrário dos servidores seletistas, em que os seus direitos são muito discutidos, nos acordos coletivos, em que os empregadores e empregados têm que se sentar à mesa para discutir os direitos, os servidores estatutários têm os seus direitos especificados em projetos de lei. E, pela conformação constitucional, esses projetos de lei, que tratam dos direitos dos servidores públicos, servidores esses que tratam dos interesses públicos da própria população, esses direitos podem ser modificados pela mão e pela vontade de uma única pessoa, ou seja, do chefe do executivo, seja ele qual for. E gostaria de falar com bastante clareza que eu não me preocupo e realmente não tenho qualquer desejo de entrar nessa discussão que me parece um pouco antiquada, se é o prefeito anterior, se é o prefeito atual. Eu acho que nós temos que superar esse personalismo no trato da coisa pública. O que eu estou dizendo é que, pela modulação dos direitos servidores na Constituição, cabe ao chefe do Executivo dar entrada e propor projetos de leis que tratam de direito dos servidores. Mas isso não... E, evidentemente, esses projetos de lei são mandados à Casa Legislativa para discussão. Mas nós não temos, no sistema jurídico atual, um sistema de discussão efetivamente. Porque, por exemplo, quando é que nesses projetos, não estou julgando esses projetos necessariamente no PLC 41, no 1005, houve mesa de negociação, como, digamos, haveria se fosse seletista. Essa é uma prática, mesa de negociação, de discussão, é uma prática entre empregador e empregado nacionalmente. Mas a modulação hoje do direito em matéria de servidor público, ela é muito seca em matéria de negociação, como disse o vereador Eliomar Coelho. Então, pode ser que o Executivo tenha pensado muito sobre o projeto, pensado muito com os técnicos sobre o projeto, mas o fato é certo. Aparentemente e certamente, não ouviu os maiores interessados, não houve discussão com os interessados. E eles são efetivamente interessados, porque um ou outro vereador, no qual eu me incluo, podem ser beneficiários do FUNPREV, né? Mas a maioria aqui tem a sua aposentadoria traçada por outra previdência. Então, discutir com os interessados, marcar essa discussão, programar profissionalmente essa discussão, ter prazos para essa discussão, é absolutamente fundamental para garantir
o processo participativo necessário à construção da democracia no direito dos servidores públicos. Então, essa questão do aperfeiçoamento é uma questão do aperfeiçoamento que essa Casa Legislativa, que diz, segundo o vereador Raymond, o Legislativo anda tanto desmoralizado, para nós avançarmos na nossa relação com a sociedade, é preciso que nós tomemos a iniciativa de construir, se não foi no Executivo, pelo menos no Legislativo, esse processo de discussão participativa organizada. Então, o vereador Adilson Pires falou do projeto havido aqui, que nós retiramos, pressionamos e participamos para a retirada da urgência, que foi o projeto de ensino religioso. Eu acho que foi muito salutar, porque o projeto tinha urgência, mas não tinha ouvido a sociedade. Embora eu acho que ainda não tiver, a audiência realizada nem foi o suficiente, mas pelo menos a sociedade que foi alcançada naquele momento, pelo menos houve uma audiência pública, houve o aperfeiçoamento do projeto. E qualquer dia, se não for hoje, será amanhã, será no final da semana, o projeto será votado sem nenhum prejuízo e, acredito, com um aperfeiçoamento, porque ouviu a sociedade, ouviu aqueles que estavam participando mais diretamente. Então, é muito salutar e isso é um avanço. Então, eu gostaria de chamar a atenção que, em matéria de direito dos servidores, nós precisaríamos instituir, ainda que informalmente, aqui na Casa, com data marcada, com antecedência, com combinação com o movimento unificado em defesa do servidor, uma discussão marcada com data, com pauta, com convite marcado com antecedência com os vereadores, com a participação de outros técnicos que não da Prefeitura para analisar as contas, com a participação do Tribunal de Contas do município, que tem ressalvas em relação às contas do FUNPREV, né? Para, no mínimo, nós entendermos o que se trata, porque a questão é complexa. A própria criação do fundo em relação ao PREVI-Rio, eu tenho as minhas dúvidas, porque eu acho que a criação do fundo foi precipitada, não tem razão de ter uma dicotomia entre a pessoa jurídica, a autarquia, PREVI-Rio, e a criação de uma conta fundo no qual o dinheiro está separado. Então, nós precisamos discutir isso. Então, a minha proposta é que não só a presidência e essa casa e a liderança, como também a comissão de servidores dessa Casa Legislativa, programe com os servidores, com os técnicos, com o Tribunal de Contas, a série de discussões, porque, evidentemente, não será uma audiência pública, nenhuma discussão que vai resolver o caos que é a Previdência Municipal, né? Então, essa é a minha proposta, que nós façamos responsavelmente um calendário de discussão sobre Previdência Municipal, né? E, especificamente, sobre a aposentadoria, para que até o final desse semestre nós possamos apresentar ao prefeito uma proposta consensual sobre esse problema da maior relevância. Obrigada. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Encaminhar. Só um minutinho. Projeto de lei número 26 de 2009, de autoria do vereador Bencardino, que dispõe sobre as normas para supermercados e hipermercados no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. O projeto está em votação. Para encaminhar pelo DEM, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, a pedido do autor,
queremos fazer o adiamento por 2 sessões. Solicitado o adiamento por 2 sessões. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal. Não. Perdão. É o recesso que faz a gente perder o jeito. Não cabe questão de ordem, vereador. Para encaminhar pelo pessoal, por favor. Eu queria fazer um comunicado desagradável, extremamente desagradável, que é o falecimento de um servidor desta casa que trabalhava em avulsos desde 1976 e que no domingo veio a falecer, que é o funcionário Ari Ribeiro de Souza Filho. E eu gostaria exatamente de solicitar dos companheiros aqui presentes 1 minuto de silêncio. A mesa concede 1 minuto de silêncio. Passa-se a matéria. O projeto está adiado por 2 sessões. Presidente. Passa-se a matéria seguinte. Verificação de quórum, por favor. Solicitada a verificação de quórum pela vereadora Sônia Rabelo. Solicito que os vereadores presentes registrem a sua presença no painel. Painéis liberados. Vereadora Sônia Rabelo, Vossa Excelência, como pediu verificação, porque a senhora registre sua presença. Obrigado. A presidência vai encerrar a verificação. Presentes 12 senhores vereadores, não há quórum para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.